Bem-vindos ao primeiro episódio de Zero Expectativa. Isto é uma tentativa de podcast, então vamos lá. O primeiro episódio vai ser acerca de impostos, que é algo que todos nós pagamos, digamos. Neste mundo não está nada garantido, senão a morte e o pagamento de impostos. Por isso é que eu digo todos nós pagamos. Isto foi uma frase que o nosso amigo Benjamin Franklin disse. Apesar de nós convivermos diariamente com os impostos, em 12 anos de escolaridade obrigatória em Portugal não ouvimos falar uma única vez sobre eles. Então, como sabemos, eles acompanham-nos, os impostos acompanham-nos desde criança até chegarmos a velhinhos, seja na compra de um chocolate, seja a oferta de um chocolate, seja o primeiro recibo de vencimento, seja a compra de um carro, seja uma herança que nos é deixada, seja a herança que nós deixamos aos nossos filhos, tudo tem um imposto envolvido. Não é ao acaso que somos o sexto país da Europa com maior esforço fiscal. Então, vamos a analisar quais as taxas a que somos sujeitos ao longo da vida e o significado de cada uma e como são aplicadas. Antes de explicar o significado dessas tais taxas, impostos, há que falar o que são impostos. Os impostos são contribuições exigidas pelo Estado aos contribuintes, sejam eles cidadãos, empresas e outras instituições com fins específicos, resultando assim da grande parte das receitas do Estado, que servem para potenciar uma sociedade mais solidária e equitativa para o desenvolvimento social, político e económico e humano da sociedade. Os impostos, taxas e contribuições são as receitas do Estado que permitem financiar investimentos e despesas públicas, tendo em vista satisfazer as necessidades dos cidadãos. Algumas das áreas onde são aplicadas as receitas é na saúde, no qual usam na construção e manutenção de hospitais e centros de saúde, na aquisição de equipamentos médicos, na compra de novos medicamentos, no pagamento de salários a médicos, enfermeiros e assistentes, e entre outros. Depois tem outra área, é a educação, onde também é utilizado na construção e manutenção de escolas e universidades, na compra de material didático, na compra de equipamento informático e muitas vezes de mobiliário, ou seja, mesas, cadeiras, secretárias e entre outras coisas, e depois o pagamento de salários a professores e auxiliares. Depois tem na cultura e no desporto, onde também é aplicado uma certa receita para a construção e manutenção de bibliotecas e museus, parques, jardins, instalações desportivas, entre outras coisas. Depois tem os apoios sociais, que todos nós gostamos, quando estamos mal ou assim, de receber, que é ou quando já somos, já temos uma certa idade e reformamos, então gostamos de receber as nossas reformas. Então é o pagamento das pensões, subsídios de desemprego e apoios de caráter social, ou seja, o que vos vier à cabeça que o Estado dá. Depois também é aplicado na segurança, que é despesas com o Exército e a Polícia, Proteção Civil, Bombeiros e muito mais. Mas foi só para saberem em que é que pode ser aplicado impostos, digamos. Quanto ao tipo de impostos, eles podem ser classificados de acordo com vários critérios do sistema fiscal português. A classificação mais usada e que vale a pena conhecermos é dos impostos diretos e indiretos, onde os primeiros são calculados em função dos rendimentos oferidos e os segundos são pagos indiretamente através de produtos que compramos ou serviços que usufruímos. Os impostos são divididos em 3 grupos, onde existe os sobre o rendimento, os sobre a despesa e os sobre o património. Antes de falar deles, faz sentido apresentar o número de identificação fiscal, também conhecido por número de contribuinte ou NIF, que é composto por 9 dígitos e é o que nos identifica perante a autoridade tributária. Permite-nos assim ter acesso a benefícios fiscais,
com uma dedução e algumas despesas no IRS através de pedidos de fatura com contribuinte, como por exemplo também assinar contratos de arrendamento ou até mesmo abrir uma conta bancária, digamos. Então, agora, já que falei no que são impostos e como somos identificados perante o Estado, digamos, basicamente somos um lote para o Estado, ou um número, como queiram uh, identificar, digamos. Então agora vamos falar do primeiro imposto que eu selecionei, que é o mais antigo do sistema fiscal português. Foi criado em 1660, se não estou em erro, e é comum nos três grupos em que falei anteriormente, ou seja, no rendimento, despesas e património. Então, falamos do tão conhecido imposto de selo, aplicado a 28 situações, todas elas previstas na tabela geral do imposto de selo. Não vou falar aqui delas, quem quiser pode sempre pesquisar, que isso está disponível, ou até mesmo posso deixar um link para essa tabela, mas não vou falar dela, digamos. Também, o imposto de selo é aplicado na compra de uma casa ou com recurso a crédito de habitação, digamos. Podemos dizer que pagamos duas vezes. Um no momento da escritura, no valor de 0,8% da compra da casa, e outro quando contratamos o crédito. Nesses casos, pagamos o da escritura e logo de seguida pagamos também o do crédito de 0,6% do empréstimo. Depois, o imposto de selo é aplicável a transmissões gratuitas de bens ou heranças. Por exemplo, se recebermos uma doação de valor superior a 500 euros, devemos declarar às finanças, através do preenchimento do modelo 1 do imposto de selo. Logo que preenchemos isso, é-nos cobrado 10% do valor da doação no caso de bens móveis. No caso de bens imóveis, é cobrado 10,8% do valor patrimonial tributário. Claro que se a doação for feita por pais, filhos, avós, netos, casados ou não casados, mas que partilhem a casa ou vivam juntos há mais de 2 anos, não vamos ter de pagar nada tratando-se de bens móveis. Já se tratar-se de bens imóveis, temos que pagar uma taxa de 0,8%. Passando para outro imposto, que acho que é algo que é conhecido, que é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas, mais conhecido por IRS, sendo ele aplicável às pessoas que residem em Portugal ou que não residem, mas que cá ofiram rendimentos. É uma taxa progressiva, ou seja, o imposto a pagar cresce mais do que o aumento do rendimento. Muitas pessoas sabem da existência dele por causa da retenção na fonte, que é maioritariamente a responsável pela redução do salário. É importante saber que essa retenção é diferente dos escalões de IRS. A retenção na fonte é um adiantamento que, enquanto trabalhadores, fazemos ao Estado sob a forma de retenção do nosso rendimento por parte de um empregador ou cliente. Já os escalões dizem-nos qual é o final, no final do ano, quer dizer, depois de apurarmos todos os nossos rendimentos submetidos através da declaração de IRS, a taxa aplicável ao nosso caso. Existe sempre um ajuste, quer seja a nosso favor, quer seja a favor do Estado. Na hipótese de haver disparidade entre o que foi adiantado e o que realmente devemos. Também é aplicado nas mais-valias imobiliárias, decorrentes da compra do imóvel e subsequentemente da venda por um valor superior. Este lucro gerado é considerado um rendimento e por isso está sujeito a imposto. O cálculo das mais-valias tem em consideração não só os valores da compra e venda, como também algumas despesas, como a valorização da casa, encargos inerentes à aquisição e alienação, que em certos casos um coeficiente de desvalorização monetária
dependendo da nossa residência. Se for cá em Portugal, é logo aplicada, é aplicada de acordo com o nosso escalão, quer dizer, de IRS, e apenas incide-se sobre metade das mais-valias. Se formos residentes no estrangeiro, já se aplica uma taxa fixa em 28%. Só é oficialmente apurada no seguimento da entrega da declaração de IRS, através do preenchimento do anexo G, correspondente aos incrementos patrimoniais. Há duas principais situações em que podemos estar isentos. A primeira é automática e acontece quando compramos casas antes de 1989, com exceção das heranças nas quais a data que conta não é a da compra, mas sim a da herança. Neste caso, nós que vamos comprar agora uma casa, mesmo que a casa seja de 1970, não interessa, porque é a data da compra. Se nós comprássemos antes de 1989, estávamos isentos do IRS. A segunda é se vendermos uma habitação própria permanente e reinvestirmos a mais-valia na aquisição de uma nova casa ou terreno com a mesma finalidade nos 3 anos seguintes. Ou se utilizarmos o dinheiro para amortizar o crédito de uma outra propriedade que já tínhamos e que vai passar a ser a nossa habitação própria permanente, desde que adquirida nos 2 anos anteriores à realização da mais-valia. Por isso, se vocês têm uma casa que já compraram há 3 anos e vão vender a vossa e vão viver para outra, opá, já não vale a pena aplicar, já vão ter que declarar no IRS uma mais-valia. Então, pronto. É importante mencionar que as contribuições para a Segurança Social, que apesar de não serem um imposto, também diminuem o nosso salário líquido todos os meses. São contribuições a cargo dos trabalhadores e das empresas com a finalidade de financiar o sistema público de proteção social, que é aquilo que possibilita, entre outros, os abonos para ajudar famílias carenciadas, o subsídio de desemprego e a reforma. O segundo imposto sobre o rendimento é o IRC, que tributa o lucro das empresas e só se irá aplicar em nós se algum momento da nossa vida formarmos uma. A taxa mais comum é de 21%, mas pode variar consoante o território onde a empresa está sediada, sendo diferente em Portugal continental, na Madeira e nos Açores, também estando dependendo da faturação da instituição. O outro imposto é o imposto sobre a despesa, ou consumo, como queiram chamar. São os considerados de maneira geral impostos indiretos, os mais relevantes nesta categoria. É o IVA, o imposto sobre o valor acrescentado, que varia entre 4% a 23%. Existe em todos os países da União Europeia e outros países exteriores da União Europeia. É pago por todos nós enquanto consumidores, quando compramos bens ou usufruímos de serviços. Está incluído normalmente no preço que pagamos ao vendedor ou prestador de serviços, estando este responsável depois pela entrega correspondente à autoridade tributária. Há 3 escalões do IVA, aplicados conforme o tipo de produto e território onde o bem ou serviço é adquirido. Primeiro temos a taxa reduzida, que é uma taxa de 6% aplicada a bens essenciais como pão e água. Claro, isto em Portugal continental. Não sei se nas ilhas tem, acho que é o mesmo, mas não tenho a certeza. Depois, segundo, temos a taxa intermédia de 13% aplicada a determinados produtos alimentares e serviços de restauração. E depois temos a taxa normal, que é a mais conhecida, que é de 23% para tudo o resto, digamos. Alguns serviços, nomeadamente os relacionados com a saúde, jardins de infância e organizações de atividades artísticas ou desportivas, estão isentos da cobrança.
Seguem-se os impostos especiais sobre o consumo de determinados bens considerados nocivos para a saúde ou para o ambiente e os específicos dos automóveis ou especiais. São o imposto sobre o tabaco, digamos, sobre as bebidas alcoólicas e bebidas com açúcar adicionado e adulterantes e sobre os produtos petrolíferos e energéticos. Já que falamos dos produtos petrolíferos e energéticos e também falamos aqui, por acaso não falei, mas já que falamos aqui dos petrolíferos e energéticos, podemos então pegar em relação aos veículos. Existem duas taxas a ter em consideração: o imposto sobre os veículos, o ISV, incide sobre todos os carros novos ou usados importados a quando a atribuição de matrícula em Portugal. O valor varia com a cilindrada e com o impacto ambiental medido através das emissões de dióxido de carbono. A segunda é o Imposto Único de Circulação, o IUC, de pagamento anual, obrigatório para todos os veículos matriculados ou registados no nosso país, variando consoante a cilindrada ou o tipo de combustível e o ano da matrícula, sendo que aqui existe uma isenção para veículos 100% elétricos ou os híbridos. Podem também ter algumas reduções, digamos, de pagamento destes impostos. Para completar este episódio, é bom falar do imposto sobre o património, incidente sobre a nossa riqueza, entre aspas. Um deles é o IMI, o Imposto Municipal, sobre as transmissões onerosas de imóveis. E o que é isto de transmissões onerosas? É uma transação entre duas partes onde existe reciprocidade de obrigações e vantagens económicas, ou seja, alguém cede com contrapartida. Isto, por exemplo, verifica-se na compra de um imóvel, quer seja novo ou usado, e nas permutas ou trocas. No primeiro caso, a contribuição devida tem como base o preço de compra e o valor patrimonial tributário o mais alto dos dois. Para simplificar, o preço é o montante acordado por ambas as partes e o valor patrimonial tributário é o registado oficialmente na caderneta patrimonial. Predial, quer dizer. No segundo caso, incide sobre o diferencial entre os imóveis trocados. Para além disto, o tipo de habitação, se é urbana ou rústica, o propósito da aquisição de habitação, se é para própria, permanente ou secundária, ou até para arrendar ou outras coisas, se é em se o território do comprador é Portugal continental ou regiões autónomas, pode de igual modo influenciar o modo, pode influenciar, quer dizer, a taxa a pagar. Outra obrigação é o IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, e este imposto é anual, refere-se ao ano anterior, tal como acontece no IRS, incide sobre o valor patrimonial tributário, de que falamos há pouco. Aqui é indispensável referir que este valor patrimonial tributário é uma métrica atualizada automaticamente pelas finanças, que a cada 3 anos é calculado com base em diversos critérios, como a área bruta, a localização, a idade do edifício, a qualidade, ao conforto e ao preço de construção por metro quadrado. Algo que devemos ter em atenção é que há certos critérios que não são atualizados automaticamente, levando, por consequência, muitas pessoas a pagar menos IMI, o que é bom, mas em contrapartida existe outras a pagar mais, o que é mau. Sendo normalmente pago em duas prestações, uma em maio e outra em novembro, existe ainda a possibilidade de pagar na totalidade. Por fim, não menos importante,
inventado para taxar património dos ricos, surgiu em 2017, mais ou menos, o AIMI, o adicional do IMI, que é aplicado a bens imobiliários de valor superior a 600 mil euros, se não estou em erro, para pessoas singulares e varia entre 0,7% e 1,5% ao ano, incidentes sobre o excedente dos tais 600 mil euros. De todos os que falei, o que acho mais importante e o que normalmente estamos diariamente a usá-los é o IRS, quando pedimos uma fatura com um contribuinte, e o IVA. Não para quem tem casas e assim, o IMI, o IMT, ou um carro, o ISV ou o IUC, são todos importantes e todos estes são os que nós pagamos anualmente, digamos. Por hoje é isto. Espero que esta informação vos tenha sido útil. E neste caso agradecia que deixassem um like e subscrevessem e espero trazer mais conteúdo no qual podem também deixar aí temas que gostariam que eu falasse e é isso. Por isso, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio do Zero Expectativa.